Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e os colegas, naturalmente o Sr. Ministro, os senhores Secretários de Estado, dar-vos a todos um bom dia e boas-vindas à Comissão. Sr. Ministro, eu vou abordar duas questões. Uma, o relatório do Tribunal de Contas sobre a reversão da privatização da TAP e a questão também dos cancelamentos, atrasos do serviço da TAP em geral, mas em particular referente à região autónoma da Madeira. Comecemos pelo relatório do Tribunal de Contas. O relatório fez questão, o Tribunal de Contas fez questão, e bem, de se referir à privatização e à reversão. Comecemos pela primeira. Na privatização, referente ao último governo, naturalmente, diz o Tribunal que o processo foi regular e viabilizou uma empresa com uma situação económica e financeira degradada. Portanto, isto é um elogio àquilo que foi feito pelo anterior governo. Mas diz mais. Diz também que esta privatização permitiu satisfazer compromissos internacionais, refere-se à Troika, viabilizar uma empresa estratégica, melhorando as contas da vendedora, refere-se à Parpública, e assegurar a recapitalização da TAP pelo investidor privado. Isto tendo em conta, como sabe, a empresa precisava de novos aviões, isto só seria possível com esta privatização. Ou seja, Sr. Ministro, aquela frase que o Sr. Ministro fez questão na altura de dizer que a privatização foi feita na calada da noite, o Tribunal decidiu não lhe dar razão. Não foi feito na calada da noite. Pelo contrário, até o Tribunal elogiou. Aliás, uma privatização de uma empresa desta dimensão nunca poderia ser feita nem na calada e muito menos em apenas uma noite. O senhor não tinha razão. Como também o Primeiro-Ministro não tinha razão. Porque o Primeiro-Ministro fez questão de dizer que tudo envolve um suspeitíssimo secretismo. O Tribunal também não lhe dá razão. Pelo contrário, elogia a atitude do anterior governo. Agora vamos falar sobre aquilo que os senhores fizeram, que foi a reversão da privatização. Decidiram ficar com 50% do capital. Só que ficam com 50% do capital, mas com direitos económicos que passaram de 34% para 5%. Ou seja, este governo decidiu pagar mais, ter mais risco, mas mandar menos e receber menos. Eu vou-lhe fazer uma pergunta muito clara. Vamos pôr a hipótese que a TAP vai distribuir dividendos. Com 50% do capital, que é agora o que tem, se tiver, vamos pôr a hipótese, 1.000 ou 100 milhões de euros de dividendos, quanto é que o Estado recebe? É porque tem 50% do capital. Pela lógica, deveria de receber metade dos dividendos. Eu pergunto-lhe qual é que é a equação em termos de distribuição de dividendos com o negócio que os senhores fizeram. Depois aumentou o risco, que aliás o Tribunal é muito claro quanto a essa questão, que diz que, e eu passo a citar, subsistem riscos inerentes às obrigações assumidas pelo Estado e as projeções até 2022 são insuficientes para aferir da sustentabilidade deste negócio. Fala mesmo das garantias dos 650 milhões de euros dos prejuízos até à privatização da empresa. E diz mais. O Tribunal alerta ainda para a opção da compra da participação do consórcio Gateway em caso de incumprimento insanável dos acordos, o que obriga o Estado a reembolsar o investimento privado dos créditos detidos sob a TAP, onde se inclui a recapitalização acordada dos 217 milhões de euros. Ou seja, o risco deste negócio é absolutamente enorme. Qual é que é a lógica de um negócio que os senhores fizeram na TAP se entraram com mais dinheiro, mandam menos? Porque também tenho outra pergunta para fazer. Vamos por esta hipótese. Que vai a discussão no Conselho de Administração algum projeto estrutural para a TAP. Vamos por esta hipótese, que é a chamada gestão estratégica. Vai a decisão ao Conselho de Administração da TAP. O Estado tem 6 elementos, um com voto de qualidade. O Estado sozinho é capaz de aprovar uma decisão de gestão estratégica na TAP? É que, pelos vistos, não é. Porque há qualquer coisa que aqui está escrita que fala em maioria qualificada na decisão de uma gestão estratégica da companhia. Se é maioria qualificada, estamos a falar de 2/3. Ou seja, aquilo que os senhores também disseram, que com esta reconversão para retirar a privatização da companhia o Estado ficar com 50% porque é uma empresa estratégica para o país, logo o Estado tinha que mandar, porque é uma empresa estratégica, a verdade é que parece que em decisões de gestão estratégica é necessária maioria qualificada. Ou seja, não são apenas os 6, contando com o voto de qualidade do Presidente. Eu pergunto-lhe se é assim ou não.
Ou seja, Sr. Ministro, para terminar esta parte, nós diríamos que não nos parece, até esclarecimento do Sr. Ministro, que isto tenha sido, afinal, um bom negócio. Porque o risco aumentou. E eu já lhe dei contas, não minhas, do Tribunal. Há menos dividendos para o próprio do Estado. Porque parece que tem 50% do capital, mas não recebe 50% dos dividendos. E parece que não manda quando está em causa uma estratégia, uma gestão estratégica da empresa. Ou seja, pagamos mais, temos maior risco e mandamos menos. À conta disto, e entramos no último ponto, o Sr. Ministro deve reconhecer que o serviço está pior. A quantidade de cancelamentos, a quantidade de atrasos e a forma como os passageiros são tratados, de facto, é absolutamente lamentável. E não estamos a falar só sobre portugueses, estamos a falar também sobre turistas que visitam o país. Eu vou-lhe dar números da região autónoma da Madeira, que, como sabe, existe uma obrigação de serviço público em relação à Madeira. Estamos a falar de um princípio constitucional, que é o princípio da continuidade territorial. Em 7 meses, houve 70 voos cancelados. 10 mil passageiros foram vítimas. E estamos a falar de residentes e estamos a falar de turistas. Turistas de uma região que vive muito o turismo, como o Sr. Ministro sabe, aliás, tem feito visitas à Madeira e que foi classificada, curiosamente, como o melhor, mais uma vez, como o melhor destino insular da Europa. Pois o melhor destino insular da Europa tem um dos piores serviços aéreos da Europa, feita por uma companhia que o senhor e o seu governo decidiu reverter a privatização para mandarem e tornar a empresa mais pública, pois o serviço está pior. Os atrasos são constantes na Madeira. Há uma falta de assistência flagrante quando existem atrasos ou cancelamentos aos passageiros, sejam eles os turistas, sejam eles os residentes. Os preços são absolutamente inaceitáveis. E o Sr. Ministro tem como princípio assobiar para o lado quando se fala destas questões, porque isto não tem nada a ver com a questão. Tem tudo a ver com a questão. Porque o senhor, quando fez terminou a privatização para comprar 50% do capital, uma das coisas que disse é que quer uma empresa estratégica para o país e tinha o serviço público referente às regiões autónomas. Eu pergunto onde é que está a sua atenção, o seu cuidado, a sua determinação quanto a esse serviço público, quando as regiões autónomas são pessimamente maltratadas, seja em termos de serviço, seja em termos de preços das viagens. Ou seja, o serviço público não está a acontecer. Não está a acontecer. Sabe o que é que às vezes a TAP diz quanto a estes preços inaceitáveis que está a fazer para a Madeira? Diz que é uma lei do mercado. Isto não é a lei do mercado, isto é a lei de uma selvageria total que não tem nada a ver com o mercado. Os preços que se estão a praticar para as regiões autónomas, como é o caso da região autónoma da Madeira, são preços inaceitáveis. Isto não é a lei do mercado, isto é a lei da selva. E eu penso que o Sr. Ministro concordará comigo que é absolutamente inaceitável. Além de concordar, aquilo que eu lhe peço é o que é que o senhor vai fazer. É porque o verão está-se a aproximar. O verão está-se a aproximar. E se isto é assim agora, eu imagino o que é que não vai ser no verão. Portanto, Sr. Ministro, assuma as suas responsabilidades e, de uma vez por todas, esclareça o que é que fez ou o que é que vai fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.